irmãos do canal Indicações de Teologia. Hoje estaremos gravando à noite para vocês, tá legal? E hoje traremos para vocês esse excelente livro aqui, ó. O Treinamento dos 12 Apóstolos. Esse livro aqui é um clássico, tá? Um clássico do século XIX. Sua primeira edição foi feita em 1871 e é um livro recomendado para pastores, para discípulos, para todo o corpo da igreja. Todo aquele que se diz discípulo de Cristo deve ler isso daqui, deve ler este magnífico livro. Olha só a grossura dele. Ele tem 582 páginas, tá? E a gente vai estar mostrando e apresentando essa grande indicação aqui, maravilhosa para os irmãos. Bem, irmãos, primeiramente, esse livro ele foi editado pela editora CPAD, tá? Existe uma outra obra também do A.B. Bruce com o mesmo nome pela Geográfica, tá? Esse daqui já é uma, se não me engano, vou mostrar aqui para vocês, já é a 10ª impressão 2019. Só que essa capa aqui é a capa nova. Existe uma outra capa meio avermelhado, acho que o desenho tá em vermelho e ele é amarelo, tá? Essa é a capa nova, mas tem uma outra capa com o mesmo conteúdo também da CPAD, e tem um outro livro que é da Geográfica, que deve ter o mesmo conteúdo, tá? O que eu comprei foi da CPAD. Olha, vocês podem ver aqui que ele é brochura, tá? Olha como ele é. Bem, vamos ver por dentro, tá? Que é o que mais interessa. Aqui são informações do livro. Aqui é a primeira capa, folha de rosto. Aqui já vem, como eu mostrei, 10ª impressão, Rio de Janeiro de 2019, traduzido por Degmar Ribas, tá? Aqui, ficha catalográfica. Prefácio à 2ª edição. Vamos ver agora. Aqui no sumário começa com o prefácio de D. Stuart Biscoe e prefácio à 2ª edição. O primeiro capítulo é o princípio. O segundo capítulo, pescadores de homens. O terceiro, Mateus, o publicano. O quarto, os 12. O quinto, ouvindo e vendo. O sexto, lições sobre a oração. No sétimo, lições sobre a liberdade religiosa ou a natureza da verdadeira santidade. Aí tem seção 1, o jejum, seção 2, abluções rituais e terceira, a observância do sábado, tá? Aqui no 8º capítulo tem primeiras tentativas de evangelização, seção 1, a missão, seção 2, as introduções. No 9º capítulo, a crise da Galileia, seção 1, o milagre, seção 2, a tempestade, seção 3, o sermão, seção 4, a escolha peneirando. Capítulo 10, o fermento dos fariseus e dos saduceus. Capítulo 11, a confissão de Pedro, ou a opinião corrente
e a verdade eterna. Capítulo 12. A primeira lição sobre a cruz. Seção 1. O primeiro anúncio da morte de Cristo. Seção 2. Tomar a sua cruz, a lei e o discipulado. Capítulo 13. A transfiguração. Capítulo 14. Treinando o temperamento ou discurso sobre a humildade. Seção 1. Como uma criancinha. Seção 2. A disciplina da igreja. Seção 3. Perdoando as ofensas. Seção 4. O imposto do templo. Uma ilustração do sermão. Seção 5. A interdição do homem que expulsava demônios. Outra ilustração do sermão. Na página 14, na continuação, tá? Capítulo 15. Os filhos do trovão. 16. Na Pérea, ou a doutrina do alto sacrifício. Seção 1. Conselhos de perfeição. Seção 2. As recompensas do sacrifício pessoal. Seção 3. Os primeiros que se tornarão os últimos e os últimos que se tornarão os primeiros. Capítulo 17. Os filhos de Zebedeu, de novo, ou segunda lição sobre a doutrina da cruz. 18. A unção em Betânia, ou a terceira lição da doutrina da cruz. 19. As primícias dos gentios. 20. Ó Jerusalém, Jerusalém, ou o discurso sobre as últimas coisas. 21. O mestre servindo, ou uma outra lição de humildade. Seção 1. A cerimônia de lava os pés. 2. A explicação. 22. Em memória, ou a quarta lição sobre a doutrina da cruz. 23. Judas Iscariotes. 24. O pai que morre e seus filhinhos. Seção 1. Palavras de conforto e conselho para os filhos entristecidos. Seção 2. As perguntas dos filhos e a despedida. 25. Orientações aos futuros apóstolos antes da morte do Senhor. Seção 1. A videira e seus ramos. Seção 2. Tribulações apostólicas e encorajamento. Seção 3. O breve período e o final do discurso. 26. A oração intercessória, apêndice dos capítulos 24 e 26. 27. As ovelhas dispersas. Seção 1. Todos os discípulos deixando-o fugiram. Seção 2. Peneirados como o trigo. 3. Pedro e João. 28. O pastor ressuscitado. Seção 1. Uma notícia boa demais para ser verdade. 2. Os olhos dos discípulos são abertos. 3. A dúvida de Tomé. 29. Os copastores são advertidos. Seção 1. Dever pastoral. Seção 2. Pastor, pastorum. 30. Poder do alto. 31. Esperando. Aqui, logo após o sumário, já começamos com o capítulo 1, o princípio, João 1, 29 e 51. Este livro, ele serve também como um comentário pastoral aos evangelhos sinóticos e também o evangelho de João. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João. Tá? Aqui todo o treinamento
que Jesus passou para os discípulos. Esse livro, como eu já disse, é um clássico de 1871, quando foi editado e impresso pela primeira vez, tá? Irmãos, em relação ao tamanho da letra, é um tamanho de letra de média para grande, tá? Esse aqui é o tamanho, é uma visão para que você possa ver mais ou menos como ele fica para a sua leitura, tá certo? Tamanho de letra agradável. As folhas são brancas, bem brancas. O modelo adotado pela CPAD, tá? Mas em nada vai prejudicar a sua leitura. Você vê aqui já que você já consegue ler com facilidade. Então é uma leitura prazerosa, e para quem tem aquela certa dificuldade na leitura devido ao grau de óculos, não vai afetar muito, né? É um tamanho muito bom. Apenas aqui no final de capítulos que tem suas citações é que a letra vai ser menor, tá? Para mim este livro é fundamental para a leitura do cristão, tá? Livro muito bom. Bem, aqui é a última página do livro, tá? Como eu disse, 582 páginas. Aqui ele traz umas folhas, umas páginas para você fazer anotações nele. Isso daqui é uma citação e um resumo bem simples, mas muito forte no que ele vai dizer aqui e preciso. Olha só, os métodos que Jesus utilizou para preparar seus discípulos são um método inspirador no preparo de novos líderes e servos. E o treinamento dos 12 apóstolos documenta os conflitos e sucessos dos que tiveram a oportunidade e o privilégio de serem alunos do Mestre por excelência. Ele transformou seus discípulos em pessoas que levariam a mensagem da salvação pelos séculos, de geração a geração. E você que deseja crescer ministerialmente e treinar outros discípulos e líderes, esta obra o auxiliará, trazendo como exemplo aqueles que tiveram aprendendo aos pés do Senhor dos Senhores. Esse livro aqui é magnífico, tá? É um livro doutrinário, um livro necessário. Não é um livro somente para se fazer líderes, para treinar discípulos. É um livro necessário para todo o corpo da igreja. Porque nós que somos cristãos, cristão significa pequeno Cristo ou discípulo de Cristo. Se somos realmente discípulos de Cristo, devemos crescer aprendendo aos pés do Senhor o que Ele nos ensinou, lendo a Bíblia. Mas este livro também nos auxiliará no aprendizado de cristão, tá? Esta é mais uma indicação para você. Bem, amigos do canal Indicações de Teologia, se você esteve conosco até agora, acompanhando esta indicação do livro O Treinamento dos 12 Apóstolos, de A.B. Bruce, da CPAD, agradecemos a vocês. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, veja, nós temos vários vídeos e boas indicações de teologia. Se inscreva em nosso canal, tá certo? Ative o sininho para receber as nossas notificações. Compartilhe nossos vídeos, tem sempre alguém precisando conhecer nossas indicações. Deixe seu comentário é muito importante para a gente. E desde já, fique com Deus. Obrigado.